Nájila, 5 de dezembro de 2017. Animismo e misticismo no Espiritismo. Boa noite a todos. Na semana passada nós trabalhamos acerca do mediunismo no Espiritismo. Nós estamos num período em que o projeto é, nesse fim de ano, terminarmos o ano fazendo uma clareza maior acerca do movimento espírita, do espiritismo, a doutrina espírita e essa coisa maravilhosa que se chama mediunidade e o seu desdobramento na nossa vida, na vida da comunidade, na vida da humanidade. Hoje nós vamos trabalhar um pouco acerca do animismo e do misticismo no espiritismo. E fizemos até questão de colocar esse no espiritismo, que nós poderíamos trabalhar animismo e misticismo. Mas pusemos o no espiritismo para a gente saber que o espiritismo está fora tanto de animismo como de misticismo. Ele é um movimento que tem sua caminhada própria nas nossas mãos. Quem vai infestar o espiritismo, seja de animismo ou de misticismo, somos nós. O movimento é um movimento. Ele tem sua vida, a sua caminhada, inclusive o seu projeto. Se ele é o movimento da doutrina dos espíritos na nossa mão, e a doutrina dos espíritos tem como seu grande pilar, o seu eixo estrutural em matéria de objetivo, a melhoria moral da humanidade. Não é nos ensinar a conversar com os espíritos, não é levar alguns médiuns a fundar casas espíritas e pessoas irem ali para conversar com espíritos desencarnados ou encarnados, ter notícia de quem já partiu. Não, o projeto principal, o eixo estrutural da doutrina, nos ajudar no nosso progresso moral, para vivermos as nossas faculdades. E cada um viver a sua faculdade mediúnica em alta instância, buscando o sentido de estudar, de aprender, de elucidar, se conhecer. E aí estudar as suas faculdades e a maneira de melhor aplicá-las na sua caminhada evolutiva. Então, fizemos um esboço de texto aqui sobre animismo, misticismo e trabalharemos. Animismo. O médium encarnado acredita aos espíritos desencarnados algo que ele está falando, ou fazendo, ou imaginando, ou pensando, etc. Mas é sua própria alma operando. Não é, portanto, um fenômeno mediúnico na grande extensão do sentido mediúnico, uma vez que o fenômeno mediúnico, na sua maior extensão, compõe-se da interação do médium encarnado com todos os demais médiums encarnados e médiuns desencarnados, compondo ali a sua manifestação e, possivelmente, a manifestação de algum espírito desencarnado, na medida das potencialidades da faculdade mediúnica do médium encarnado que ali está fazendo o seu processo mediúnico. No animismo, o médium encarnado fala, faz, sente, processa, enfim, à luz do seu acervo constituído. E não traz ali, portanto, a concepção do futuro.
Ele não trabalha, portanto, neste momento do processo em si, os 3 tempos, como é trabalhado no processo mediúnico na sua mais alta instância, onde espíritos desencarnados se manifestam através de um encarnado, sempre promovendo o novo e já visualizando o desdobramento do momento na humanidade, construindo o futuro. No processo anímico, a pessoa expressa o seu arcabouço construído ao longo da sua história, mas não se preocupa com o futuro, com o desdobramento. Ele simplesmente expressa. Vamos a alguns exemplos de fenômenos anímicos. Por exemplo, o fenômeno da telepatia, que é a transmissão de impressões à distância. Independente de pensarmos em futuro ou passado, ou mesmo de estarmos pensando no presente, se já tivermos alcançado uma faculdade mediúnica que nos permita a telepatia, ela simplesmente e naturalmente acontecerá. Fenômeno de telecinesia, que é o desdobramento de objetos à distância. Se trouxermos tal faculdade, no momento em que presenciarmos a possibilidade, mexeremos com algum móvel, algum objeto, onde quer que esteja. Transportaremos para também algum lugar, onde quer que seja. Fenômenos telefônicos são as aparições à distância, que podem inclusive ser de desdobramento do nosso próprio perispírito, onde poderemos nos materializar em 2 pontos ou mais diferentes. E poderemos inclusive fazer trabalhos e funções diferentes. Não sei se todos sabem, a Igreja Católica é recheada de históricos, de grandes médiuns, padres, que celebravam missa em 2 lugares, 3 ao mesmo tempo. Dom Bosco, por exemplo, é um que a biografia dele consta isso. Padre Pio de Pietrelcina, na Itália. Tem caso de espírito encarnado que se desdobrou e se manifestou num tribunal para defender um inocente que estava sendo julgado e seria levado, não me lembro se era a prisão perpétua ou a pena de morte. Parece que era para ser decapitado. E ele se manifestou e fez a defesa. E que é processo anímico. A pessoa constituiu essa potencialidade nela. E isso acontece naturalmente. Fenômeno de autoobsessão. Vamos agora para fato já, vamos dizer, ruim. Processos obsessivos em que o médium encarnado traz do passado da humanidade ou do seu próprio passado situações desequilibradoras. Ele traz a potencialidade de consultar o acervo ou da humanidade ou de si próprio, levantar registros que ele traz, ver, viver, ficar sentindo aquilo, e é um fato passado, mas ele materializa aquilo no seu existente. Infelizmente. Até por desequilíbrios não só ligados ao espírito, por desequilíbrios psicológicos, afetivos, sociais, desequilíbrios na ordem bioquímica do médium, ele pode, trazendo a faculdade que o permita esse processo anímico, pode acontecer isso com ele. Devemos, para isso, ir buscando conhecer a nós mesmos, para nos identificar e vivermos, cada qual, o seu processo possível em equilíbrio. Misticismo.
Mistificar é uma palavra que quer dizer abusar da credulidade de, enganar, iludir, burlar, lograr, embaçar. Evitar a mistificação, uma vez que ela é o produto do nosso processo anímico. Nós constituímos a faculdade anímica. Ânima quer dizer alma. Anímico é o que essa alma é capaz de fazer. Ela é capaz de mover esse quadro. Ela é capaz de fazer um feijãozinho que leva 3 dias para germinar em 5 minutos, com os senhores aí assistindo, e o feijãozinho crescer e soltar as primeiras folhinhas. Ela é capaz de promover ruídos aqui nesse telhado, e quem sabe a plateia inteira ouvir, processos anímicos. O processo anímico, quando nós não estudamos a nossa mediunidade, nós o trazemos, mas não o estudamos, não procuramos elucidar, não procuramos funcionalizar esse processo na nossa vida, não procuramos conhecê-lo adequadamente, e inclusive saber da responsabilidade social que trazemos ao trazer esse processo, e começamos inclusive a nos encantar até com os gracejos que fazemos ao fazer esse quadro mexer e todos os senhores verem, ao fazer feijãozinho crescer, ao fazer produção de ruídos no telhado e deixar todo mundo meio extasiado. Quando nós vamos vivendo esse processo e vamos nos empolgando, vamos nos enchendo de vaidade, ou às vezes nos enchendo de um processo vil, aí nós começamos o processo da mistificação. A mistificação, ela ocorre em função de aquela pessoa ser um médium que traz uma faculdade mediúnica que o permite processos anímicos em bojos até bastante avançados, e ela não busca, primeiro, caminhar para dentro de si para verificar o que ela deve fazer com esse processo, como ela deve lidar. E nós que estamos no entorno daquela pessoa, às vezes a ajudamos a embarcar no processo do misticismo, que é quando ela começa a se encantar e levar para o lado vil da história. A doutrina dos espíritos, e portanto o espiritismo, se propõe a estudar, elucidar, entender a mediunidade, para auxiliar o homem a se alocar funcional e amorosamente em suas lides missionárias, fazendo com que ele faça suas transcendências morais, uma vez que a proposta da doutrina e, portanto, do movimento espírita é o crescimento moral de cada um e, portanto, da humanidade. A mistificação, que é o ato de um médium comunicar pela escrita ou pela palavra, enganando os presentes, constitui um dos maiores obstáculos à aceitação do espiritismo. Até mesmo porque ela fica muito confundida com o espiritismo e o espiritismo confundido com misticismo, sendo que os dois têm caminhada própria e são movimentos diferentes. O animismo, sendo o fenômeno produzido pela própria alma do médium encarnado, desde que praticado de forma espontânea, bem observado, bem estudado, bem constatado, bem explicado, será sempre válido, porque, bem observado,
bem estudado, bem constatado, bem explicado, levará a quem o traz a fazer a aplicação no mediúnico, que é quando nós nos interagimos com nossos iguais, nosso semelhante mais próximo, os encarnados, interagimos com os desencarnados, nossos orientadores, instrutores, trabalhadores invisíveis a uns, mas visíveis a outros, e nesse conjunto nós vamos utilizando esse potencial mediúnico, anímico, na prática doutrinária espírita. Está ficando clara essa leitura? Sei que tão simples não é, mas também não tem como ser mais simples, porque é o que descreve o processo. Mas aí nós vamos trabalhando depois e vai clareando. A mistificação, que é o animismo mal aplicado, ficou claro o que é mistificação, o que é animismo. A mistificação, sendo animismo mal aplicado, levando ao engodo, ao engano, ao dolo, à mentira, à trapaça, dando características de verdade, às vezes ao que é falso, será sempre nociva, mesmo que não traga prejuízos materiais, traz prejuízos morais. Em primeiro lugar, a quem pratica. E em segunda instância, a toda a humanidade. Pois não. A quem pratica como? A pessoa mística. Para mim é um adjetivo qualificativo, a pessoa ser mística. Ele é qualificativo, mas os qualificativos podem ser qualificativos negativos ou qualificativos positivos. Vamos dizer que eu traga uma mediunidade que me permita mover o quadro. Se eu estudar esse processo e me aproximar de pessoas que me ajudem nesse estudo, eu vou descobrir que eu posso mover os fatores transferentes de uma pessoa e, por exemplo, ela sair de dor de cabeça para o equilíbrio normal dela. Eu não vou me encantar em mexer quadro. Vocês vão conviver comigo a vida inteira, não vão nem saber que eu faço o quadro mexer. Mas quem sabe saberão que, se alguém chegar aqui e disser: estou com uma terrível dor de cabeça, eu nem vim aqui, eu acho que eu vou embora. Eu vou convidar a pessoa, vou dizer: vamos aqui na sala de passe? Ou vamos ali, se a sala de passe estiver ocupada, vamos ali. Vou fazer um momento de transmutação de energia no Senhor. Vou chegar lá, vou fazer uma prece rápida, silenciosa, vou pedir que ele faça, vou pedir que ele se concentre no melhor, o que ele quer, quero melhorar. E assim que se eu trago a energia que move quadro, eu também trago a energia que é capaz de mover algum fator nele que bioquimicamente está em desalinho e que eu posso transmitir alguns padrões energéticos e fazer com que esse fator se combine melhor, a eletroquímica dele se altere e alguns instantes depois ele esteja pelo menos com a dor de cabeça sob controle. A tela aí desaparecendo. Mais ou menos explicou? Explicou. Mas precisa ser bem capacitado mesmo, né? Não. Com muito conhecimento. Quem traz o anímico, ele já fez ao longo da história de vida dele, ao longo da sua caminhada, dos seus 53 milhões de anos, a produção da faculdade. Ela precisa ser canalizada para o bem. Porque eu posso fazer dessa faculdade anímica de mexer quadro, eu posso fazer engodos, ficar aqui fazendo gracinha com isso. Fazer reunião, que era o que fazia na época do Kardec, quando ele foi convidado
para assistir os processos das mesas girantes, o processo anímico que muitos médiuns traziam tinha virado motivo de graça nas festas. Juntava todo nas festas, inclusive das cortes, o pessoal ia para uma determinada sala para lidar com os processos de mediunidade de efeitos físicos, que é quando Kardec começa a estudar e começa ali a codificação do espiritismo. O que nós não devemos é, nesse tempo todo, após esse momento, assistir meio que de braços cruzados esse processo continuar acontecendo. E acontecendo às vezes, inclusive em casas espíritas, por faltar ainda uma capacidade de diferenciar o processo anímico do processo místico e, sobretudo, saber que eles não são atrelados ao espiritismo. Este processo aqui é a alma da pessoa, que é o espírito encarnado ali, que já consegue fazer essas operações, vamos chamar de operações, que o misticismo é o desdobramento disso aqui não bem estudado, isto aqui, o animismo não bem estudado, não bem compreendido pela própria pessoa, vai desdobrar no misticismo e vai, vamos dizer, manchar este aqui, bem aplicado, não mancha o espiritismo, como não mancha nenhuma religião. Os médiuns de outras religiões que trabalharam bem o seu processo anímico e fizeram dele um movimento mediúnico, estão aí descritos na história como grandes ícones. Santa Teresinha, defensora dos menos aquinhoados materialmente falando, casada com um rico, um pessoal com poder econômico altíssimo, ela muito missionária na ajuda aos menos favorecidos. O marido era quase o terror dela, no sentido de privá-la desse trabalho missionário dela. Ela não peitava, que ela sabia o marido que tinha, mas não se rendia. E há um momento da vida dela que ela enche aquelas saias longas e rodadas, ela enche a saia de comida, está descendo a escadaria do castelo com a saia cheia de comida para distribuir para uns pobres por lado de fora do muro da moradia. E ela não contava que fosse encontrar o marido. E ela o encontra na escadaria. E ele diz: o que você leva aí? E ela, acuada, diz: flores. Eu levo rosas. E ele abre a saia dela. Ele puxa e quando ele abre, cai rosas. É isso que caracteriza, então, das rosas. É essa história, né? Ela traz o processo anímico, trabalha bem o mediúnico dela. Entende isso? Que médiuns todos nós somos. Todos nós, nossa alma traz conquistas, traz saberes sociais, que já são que já é um estágio mais avançado do que o saber fazer. Você primeiro, assim, numa escala mais ou menos, você primeiro se informa, constrói conhecimento, do conhecimento se constrói o saber fazer, o saber social, os saberes da eternidade. Pessoas nesses processos anímicos, já nesse ponto de transmutar, você transmuta comida em rosa, ele traz um processo anímico avançadíssimo, trabalha bem o seu mediúnico e é capaz de, num momento,
fazer o que ele precisa É o que a igreja fazer. católica chama de milagres, né? É o que a igreja chama de milagres. Que é uma denominação. A gente nem deve julgar, porque é como ela denomina os fatos que a pedagogia dela não contempla estudar. E tá certo, se a pedagogia dela não contempla estudar isso para elucidar, para clarear, para explicar, ela criou um termo, né, uma linguagem para explicar. A linguagem milagre explica para quem é católico esse rol de eventos. Uma vez que nós espíritas não adotamos a palavra milagre para explicar, nós temos que nos debruçar estudando o que é para explicar à luz do estudo, da pesquisa, da observação, da validação, da experiência, da validação e etc. No nosso entendimento, quando se falamos em animismo, se falamos a semana passada em mediunismo, e mediunismo está aqui, né? O mediunismo está aqui no começo dessa chave. Através da produção de um processo mediúnico, nosso espírito, que é a alma, o ânima, já consegue produzir elementos que no animismo você produz fatos. Como você pode produzir transmutações de um elemento em outro, que é o exemplo aí da Terezinha. Se você trabalha bem, você vai permitir que com o animismo você tenha um exercício mediúnico que traz plenitude a você e aos demais, ainda deixa excelentes sementes na humanidade. Se você lida com o processo, mas não busca conhecer, não busca aprender, você está sempre correndo o risco de tendenciar para o misticismo ou colaborar para que irmãos nossos tendenciem para o misticismo. E nós somos aqui missionários no sentido de promover o melhor. Eu não posso alimentar um médium que acabei de conhecer, por exemplo, e que vem com umas tiradas místicas para o meu lado. Eu não posso ficar, oba, dando alento a ele para aumentar. Nosso objetivo, eu tenho certeza que o de todos, é diminuir o que há de ruim na humanidade, permitindo que ela moralmente cresça e seja cada vez mais plena e mais feliz. Nesse processo de misticismo, e um que eu não citei, deveria ter citado, de animismo, quer dizer, que é você conseguir enxergar pela sua alma o que aqui é invisível a muitos. Se você trabalha esse processo anímico bem, ele se torna uma expressão mediúnica, você fica mediando, porque no animismo você vive o processo, você faz o processo. Na expressão mediúnica, além de fazer o processo, você media. E médium é isso, é o mediador. Esse senhor é capaz de ver aqui algumas formas que, quem sabe, a maioria de nós não vejamos. Se ele lida bem com isso, ele está mediando através de padrões mentais, vibracionais, que ele está dissipando, recheados do conhecimento que ele constrói desse processo dele. E essas vibrações estão alcançando cada um de nós, e cada um de nós está ficando cada vez mais, entre aspas, letrado na capacidade de ver o invisível. Uma vez que é para lá que nós caminhamos.
Nós caminhamos para, além de enxergar essa pedra, enxergar aqui as moléculas de água que estão aqui no ar e que hidratam essa pedra para que ela continue pedra. Enxergamos aqui espíritos encarnados que fazem a rede e ponte para que espíritos desencarnados estejam aqui, uns trabalhando conosco, outros recolhendo ectoplasma nosso e atendendo hospitais, moradores de rua, casas que alguma mulher está aí passando mal, um homem está sozinho e desmaiou, e uma criança está sozinha e subiu num banco e tem que ser jogada para trás para não ir para fora da janela. E os espíritos estão aqui recolhendo ectoplasma de cada um de nós, de acordo com o ectoplasma necessário àquela pessoa, a um de nós aí que emite, estão aí recolhendo. Estamos vendo? Pode ser que alguém esteja vendo, eu não estou. Mas caminhamos para ver. Caminhamos para enxergar. Quando lidamos com nossos processos anímicos bem, vamos fazendo um processo mediúnico bom, saudável, à luz do conhecimento, especialmente do autoconhecimento, vai nos permitindo ser semeadores do novo. No nosso entendimento, devemos nos ater, primeiro, à prece para nos vincular aos melhores orientadores dentro de nossas possibilidades. Orientadores encarnados, desencarnados. E além de nos vincular, codificar bem as orientações que vêm deles e conseguirmos aplicá-las em nós e na humanidade. Número 2, a busca do autoconhecimento para conhecermos nossos talentos e através das nossas vocações irmos nos aplicando nesta enorme sociedade da qual somos um sócio, mas um sócio fundamental, porque não há nenhum outro igual. Número 3, a meditação e a reflexão para nos iluminar de dentro para fora e irmos sabendo nos alocar nas frentes mais necessárias e que nos acolham e que nós consigamos acolher bem. Ao estudo, para sabermos aumentar o nosso discernimento e sabermos separar uma coisa da outra e nos alocar em qualquer delas. Ao trabalho digno, honesto, humanitário, para sermos a cada instante mais operosos. Porque Deus precisa muito de nós, assim como nós precisamos muito dele. Ele precisa de nós porque ele não se materializa. Ele se manifesta através de cada um da sua criação. E nós somos um na sua criação. Somos seus servidores. Os bons espíritos, orientadores, instrutores, incansáveis trabalhadores, ceareiros do bem, se manifestam e se materializam somente através de nós. Sempre nos informam que eles não conseguem alcançar a materialidade, ou seja, o mundo material, sem a nossa coparticipação. Até mesmo para eles atenderem qualquer um aqui. Eles atendem a qualquer um, recolhendo energia nossa, que é o ectoplasma, exatamente por ele apresentar essa possibilidade maravilhosa de fazer a ponte entre um espírito que é uma energia em nível de síntese, ou seja, quintessenciada, e nós que somos uma energia num padrão diferenciado,
essa ligação do espírito desencarnado a esse conjunto que é biofísio, dínamo, espiritual, biológico, essa ponte eles precisam do nosso ectoplasma para materializar os atendimentos. Aqui vem um terceiro porquê. Os evangelhos de Jesus Cristo e suas orientações e as orientações de todos os demais missionários da Terra aguardam por nós. Nós, com o nosso processo anímico, que é o que esse ânima aqui é capaz de naturalmente fazer, fazendo à luz de todo o conhecimento que nos é possível, que aí nós nos tornamos uma verdadeira expressão mediúnica. Somos os mediadores. Sejamos, acima de anímicos, grandes mediadores, grandes médiuns, apenas com o que somos. Deus espera de nós o que somos. Sejamos verdadeiros. O mundo carece disso, a humanidade também. Deixemos a mistificação no passado. Porque inclusive nós já fizemos. Pode saber que ao longo da nossa existência aí, dos nossos milhões de anos de evolução, tivemos nossas fases de mistificação. Até mesmo porque nós não tínhamos as possibilidades que temos hoje de estudo, de observação, de instrumentos, de artigos. Se olhar bem, nós somos a primeira geração de privilegiados no sentido de uma enorme variedade de objetos de estudo e de elucidação para nós. Eu sei que é um tema que num primeiro momento até não fica bem claro dentro de cada um, mas pode saber que todos trazemos registros, entendimentos, todos trazemos conhecimento, todos trazemos sabedoria para, na medida que vamos nos encontros, despertando a nossa vontade de alcançar esses conteúdos, nós trazemos a base para alcançar. O nosso grande mestre, que é Jesus Cristo, nos disse que tudo está dentro de nós. Quando saímos da mistificação, inclusive de que não sabemos, aí nós passamos a saber. Que também é uma mistificação. Nós dizemos, eu não sei nada disso. Mas os orientadores sempre dizem que nós trazemos um existente revelado, que é o que nós somos capazes de revelar, trazemos um existente em trânsito, que é a informação que está chegando, e nós estamos ali combinando com esse acervo que se revela para transitar para o revelado. É o que estamos aprendendo a ser, é o que estamos lutando, labutando para alcançar. E trazemos um existente em repouso, que aí sim são os elementos que já se tornaram obsoletos e que estão registradinhos em repouso, para nós irmos cruzando o obsoleto com o novo e construindo o presente com o que vai chegando. E também em repouso está o que a nossa consciência traz registrada pela imanência do Pai em nós, mas que nós ainda não somos capazes sequer de transitar, mas está aí, no movimento da maré, para ir transitando em velocidade maior e nos alcançando mais por inteiro na medida em que vamos alcançando condições. Mas de antemão, o que eu faço é agradecer imensamente a todo o grupo que juntos aqui estamos trabalhando esses elementos para irmos nos alcançando
nos aplicando e, sobretudo, compreendendo melhor o mundo, as pessoas e as coisas. Entendendo melhor as pessoas e conseguindo, de vez em quando, alcançar uma energia enorme para mostrar para elas que elas passou do limite. Uma energia enorme para dizer para elas: estou indignado com você, mas ao mesmo tempo um amor enorme para não desistirmos, não largarmos para lá e não macularmos a nossa alma com ranço, porque não vale a pena. O que vale mesmo a pena é o amor. É indignar, é dizer que não, que dá de jeito nenhum, que não aceitamos, que isso não vai levar a lugar nenhum, e ter a coragem de falar quantas vezes for necessário, de persistir sempre, de mudar de pedagogia, de afastar um pouco para permitir que outra pedagogia faça, mas estarmos aí, de braço dado com a humanidade, com muita fé em Deus, porque nós trazemos uma alma que traz generosidade nela, porque o Pai